Em nome de Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Então, queridos, o domingo de hoje tem ao menos dois nomes. Dois nomes, ao menos. Mais até. Estamos na oitava da Páscoa, isto é, o oitavo domingo, né? Oitava da Páscoa. E se chama esse domingo Dominica in Albis. Dominica in Albis. E também, seguindo ali o Introitus, é a missa Quasimodo. Né? Quasimodo. Tá? São esses os nomes, né, da missa. Em Albis, porque vós... Olha que bonito, eu posso dizer assim, porque é verdade, né? Vós estáveis vestidos de branco na festa da Páscoa, lembrais? Pareciam, na verdade, duas noivinhas tão lindas que estáveis. E nessa missa, ainda vinham de branco. Quer dizer, na verdade, os catecúmenos antigos vinham toda a semana na missa. Toda a semana, toda a oitava da Páscoa, eles vinham na missa para receberem aquilo que chamavam as catequeses mistagógicas. Eu já disse tudo isso ontem, né? Mas não estáveis. Então digo-vos agora. Onde se explicavam os mistérios, catequeses mistagógicas, quer dizer isso, a explicação dos mistérios, né, dos gestos, dos ritos, dos símbolos, porque tinham passado. Né? Por exemplo, o significado de baixar 3 vezes na água e 3 vezes levantar de novo, né? 3 vezes. Então, isso se explicava durante a semana. E daí, no sábado e domingo, vinha de novo os neófitos, assim chama aqueles que recém foram batizados. Vinham os neófitos, novos na fé, né? Neófitos, novos na fé. Vinham os neófitos à igreja, ainda de branco, de branquinho, assim, bonito. E daí, durante a missa, numa cerimônia, num lugar à parte, eles trocavam a veste. Tiravam aquela veste branca e se vestiam como o comum, o normal. Agora quais adultos inseridos no meio do mundo, eles deviam testemunhar a fé. Eles estavam revestidos de Cristo pela fé, pela palavra, pelo testemunho da vida, pelo modo de viver. E era sobretudo por isto que devia transparecer para todos, para aqueles com os quais eles conviviam, que agora eles eram batizados, que agora eles eram cristãos, participavam da plenitude do Espírito Santo de Deus, que partilhavam a mesa celeste. Isso. Então, por isso se chama essa missa em Albis. O Quasimodo se refere justamente a isso. Assim como nós líamos no Introitus, né? Assim como criancinhas, né? mas vivendo já de adultos na fé. Assim vos deveis comportar. Né? Quase como criancinhas por causa da grande pureza, da grande santidade que envolve as vossas almas. Vós que passastes por estes ritos tão santos, tão sagrados. Tendes aí as vossas almas purificadas, santificadas. Imagina tu, Belinha, que passastes pelos 3 sacramentos. Né? Que lindo, que bela essa alma. E contudo, apesar desta infância espiritual, dessa beleza, dessa pureza, dessa grandeza espiritual, apesar de tudo isso, vive no mundo como adultos, como gente grande na fé, grande na religião, grande no testemunho. Quasimodo.
Muito bonitos os nomes, muito bonitos, muito bonitos. E temos aí, na missa, alguém que passou por isto. Quer dizer, todos passaram por isso. Não? Mas é que São Tomé mostra isso de maneira muito límpida. Né? Porque reticente, duvidoso em acolher a notícia da ressurreição, serve-nos de testemunha. Isso que é importante. Reticente, teimoso, duvidoso em receber o testemunho da ressurreição, ele se transforma. Na missa de hoje, no 8º dia, hoje nós temos relatado no Evangelho 2 aparições de Jesus. Uma no domingo passado, da ressurreição, e 8 dias depois, isto é, hoje. Né? A segunda aparição, agora para Tomé. Agora para Tomé presente. Antes, na primeira, já o Tomé estava ausente. Né? Aí ficaram a semana inteira dizendo para ele, não, Jesus, não. Ele teimando, ele duvidando, ele não queria saber. Né? Aí hoje, né, ele está presente, 8º domingo, ele está presente, ele vê, ele toca, o Senhor lhe fala, o Senhor lhe fala, ele testemunha. Então, ele nos serve, Tomé nos serve, é muito perigoso isso, eu transitando para cá e para lá, é perigosíssimo. Ele nos serve, Tomé, sobretudo, de mostrarmos, quão grande nós devemos ser na religião da fé. Nós devemos ser. Tão grande quanto ele foi ao transformar-se. Nós somos aqueles que somos elogiados pelo Senhor na missa de hoje. E felizes vós que não vedes, mas acreditais. Né? Não tendo visto, acreditais. Não. Abre, por favor, por gentileza. Então, é preciso, queridos, é preciso nós sermos assim adultos grandes na religião e na fé. É preciso que nós sejamos. Essa é a nossa obrigação. E eu já digo isso me entristecendo, ou por outra, querendo mostrar a indignação com que assistimos apavorados no dia de ontem este bispo, tal de Dom Angélico Bernardino, lá, do lado do Lula. O bandido que hoje está na prisão, mas já estava condenado, e já devia ter, já estava em desobediência, à autoridade do país, que o mandou se recolher no dia anterior, já estava em desobediência. Né? E estava lá esse bispo, cercado de padres, propalando lá, ao lado desse... Mas que horror! Na verdade, não sei se chegaram a celebrar. A intenção era celebrar missa. Não sei se chegaram a celebrar. Aí disseram que, então, transformaram aquilo rapidamente num culto ecumênico. Não sei se melhora, não sei se não piora a coisa. Um culto ecumênico. Ecumênico não sei porquê. Talvez as pressas tenham chamado algum representante de alguma seita, de outra seita, porque essa gente também é de seita, né? Para juntar a esse malfadado bispo Angélico e seus padres, né, que estavam lá. Eu digo que deve ser ecumênica porque ali tinha, sobretudo, ateus, comunistas excomungados como este bispo é, tão excomungados quanto esse bispo é, socialistas excomungados, tanto quanto esse bispo e seus padres o são. Talvez por isso que a missa seja ecumênica, porque participaram esses ímpios, além do bandido Lula, condenado, bandido, agora pode-se dizer, boca cheia, foi condenado
pelo judiciário do país. Tá? Além disto, vimos aí cercado daqueles cartazes, queridos, tá? Feministas, pró-abortistas. Ah, mas que horror! Um bispo subir a um palanque onde tenha qualquer frase que apoie o aborto. Mas isso é uma coisa horrível. Como é que pode? Este homem, não, esperar da CNBB. Esperar de quem o quê? Esperar de quem o quê? A CNBB? Tão pró-Lula, tão comunista, tão abortista. Estava financiando vimos isso com horror, agora na Quaresma. Estava pró-abortista, estava financiando uma ONG abortista. A CNBB é abortista também. Esperar de quem? Esperar de Francisco? Esse antipapa, falso profeta, herege e excomungado mais do que todos? E ainda tem essa notícia, ele não quer falar porque não sabe se é verdadeira, mas não é de duvidar, né, de que ele teria querido apoiar Lula. Por favor. Então, queridos, é muito lamentável. Mas me digam que sentido tem uma missa, uma celebração, uma oração. A oração do Pai Nosso. Essa gente não crê em Deus. A oração de São Francisco, a Dilma leu lá a oração de São Francisco. Aliás, esse bispo, não sei se ontem ainda, mas ele já tinha sido, ou se ontem de novo, mas ele era pró-Dilma. Ele chamava o impeachment da Dilma de golpe. Não sei se não repetiu isso ontem, na sua fala lá. Não sei se não repetiu isso ontem. Que atacou o judiciário, Sérgio Moro e companhia, com certeza ele atacou. Isso sim, isso com certeza. E com certeza ele defendia a Dilma, chamando de golpe o impeachment que ela sofreu. Então, não, um horror. É horror em cima de horror. Por isso eu digo, é preciso afastar-se desta igreja. Isso não é igreja católica. Não é. É uma igreja excomungada. É uma seita. Ir à missa desses bispos, desses padres, é colocar-se fora da igreja católica. Porque eles não pertencem à igreja católica. Esses bispos, a CNBB, com todos os seus bispos, e esses padres, com Bergoglio, não são católicos. Enquanto não se afastarem desse tipo de coisa, desse tipo de homem, desse tipo de herege, desse tipo de cismático, desse tipo de apóstata, comunista, não são católicos. Isso não é igreja católica. Isto não é igreja católica. Seja bem dito isso. Felizes vós, crianças, que tendes já consciência disto. Enquanto que os filhos, os vossos filhos, os filhos de tantos, que não querem me ouvir, não têm essa consciência. Infelizes deles de estarem junto de vós, ímpios e cismáticos e apóstatas, para alegrarmos ameias. Tivemos a notícia então de que em Roma saiu aquela conferência em que participaram lá o cardeal Burke, o cardeal Zen da China, Brand Miller participou também, o Dom Schneider, o bispo de Cazaquistão. Então, e elaboraram um documento. Encerraram a conferência ontem, elaborando um documento. Uma declaração de fé. Uma declaração de fé. Onde eles, sobretudo, atacam alguns pontos
nem todos, mas alguns pontos de Amoris Laetitia, né? Da heresia documentada, que é a Amoris Laetitia. É verdade que, com esse gesto ele chega um pouco, olha, um tom apocalíptico, viu? Um tom apocalíptico. Falando em Fátima, no Apocalipse, no fim dos tempos. Falando mesmo. Mas é verdade que não chegam, se aproximam de nós, mas não chegam às últimas consequências da verdade. Isto é, a de que Francisco é um antipapa, de que estamos vivendo o mais terrível cisma que jamais assolou a Santa Igreja Católica. Eles dizem atentos, eles chegam a reconhecer que a Igreja vive a crise que jamais houve na história. Isso eles chegam a reconhecer, que a Igreja está atravessando uma crise como jamais houve na sua história. Mas é que essa não se trata de uma crise maior, mas se trata da crise última. A crise, por enquanto, do falso profeta. E logo, daquele que já faz parte dessa crise, mas escondido, oculto, que é o falso, que é o anticristo. Então, e logo, além de tudo isto, do culto luciferiano. Então, quer dizer, não chegam a confessar o cisma, a dizer que estamos num cisma, que é preciso se afastar, de Bergoglio. Dizem que ele deve ser criticado. Isso eles dizem, deve ser criticado. Mas não dizem que esta crítica deve ser uma excomunhão. Reconhecer que este homem é um excomungado e que ele não faz parte da Igreja Católica e que aqueles que estão com ele não fazem parte da Igreja Católica e que ir na missa dessa gente é um pecado grave de excomunhão. Tudo isso eles não chegam ainda não chegam a dizer. E com isso, queridos, sinto dizer, perde a força ao documento. Perde a força a ação deles. E vai seguir aí a perda das almas. Porque os fiéis católicos vão continuar aí chamando de Papa, como eles chamam, a este antipapa, ao falso profeta. E vão continuar seguindo essa igreja com os seus cardeais e com os seus bispos, que não só não criticam, como elogiam e encomendam e seguem fazem outro tanto que o falso profeta. Fazem outro tanto. Como esse horror de Dom Angélico. Como esse horror de Dom Angélico aí. A prova do que digo está aí mesmo. Então, esse é o triste. Quer dizer, que segue tudo isso. Não estando, enquanto não enfrentar a realidade com toda a verdade, e denunciar com toda a força, e agir com todo o império da igreja, ficam os fiéis aí, a essa dúvida, a essa deriva, se lançando sempre cada vez mais, hoje nos braços do falso profeta, logo no do anticristo. E com ele, em Lúcifer, a perdição, a perda das almas. É a perda das almas. De lamentar muito. Eu não tenho essa coragem. Se Burke levou quantos anos para assinar essa declaração de fé? Pedindo, na declaração de fé eles pedem que Francisco, bispos e padres, cuidem dessa fé dos católicos. Pedindo isso. Enquanto eles... Se só agora ele chegou a ter essa coragem para dar esse passo último que digo, não espere.
Ele não dará. Ele não dará. Não terá essa coragem, não terá esta força, não terá esta lucidez. Não terá esta lucidez teológica e jurídica. Não terá. Infelizmente, não terão. Não terão. Seguimos nós fortes e firmes, alertando e dizendo à igreja de Deus, afastem-se desta gente com decisão, com coragem. Não vão mais na missa destes padres, destes bispos, que rezam em comunhão com Francisco. Não vão mais nessas igrejas. Façam aquilo que Nossa Senhora disse. Se não encontrarem, e é tão difícil de encontrar, um sacerdote, um padre, um bispo eu não sei qual seria, que não reza una com Francisco, entre no seu quarto e rezem. Rezem no segredo. Eu digo no seu quarto porque na sala está o resto da família, da vossa família, que certamente não se converterá. Certamente seguirá o falso profeta e logo o anticristo. Isto é para os poucos, infelizmente. Poucas famílias inteiras, como a tua, ô Ana. Alegra-te. Alegra-te. Muito difícil. Muito difícil. Felizes sois vós, crianças. Felizes sois vós que estáis aqui conosco.